Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast de hoje. Você está aqui conhecendo o Pod Mais Carreira. E eu sou a Fernanda Steven, formada em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e também em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa. Por aqui o nosso lema é: porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. E você consegue acompanhar esse podcast, seja no YouTube ou seja no Spotify. Então, aproveita para estar compartilhando aí com todo mundo que você acha que também merece conhecer esse episódio. E hoje o episódio vai causar impacto. Vai causar impacto porque eu estava simplesmente refletindo, pensando sobre como é fácil construir desculpas para nós mesmos. Como é fácil, né, por vezes ficar negociando com quem a gente é, negociando em deixar para depois, negociando em desistir, negociando para não fazer. Às vezes parece tão fácil essa negociação porque de fato a gente sabe qual que é o nosso ponto fraco que vai fazer com que a gente desista de determinada caminhada, objetivo ou plano. Por aí, você tem pensado o quão as suas desculpas têm te afastado daquilo que você realmente gostaria de fazer ou ter? E para pensar o quanto que você conhece sobre si mesmo. Você de fato sabe o que é que você vai dar de desculpa para você mesmo que vai te fazer desistir ou vai ter dó de si mesmo e assim você vai desistindo e postergando os seus projetos e planos. Mas espera aí, vamos pensar junto aqui sobre determinado assunto? O assunto é: você sente que está se auto-sabotando? A gente passa muito tempo da nossa vida pensando, sobre de quem é a culpa, quem de fato vai ser a minha desculpa. E quando a gente é criança, a gente acha que são os nossos pais, quando a gente entra no colégio, a gente acha que são os professores, e quando depois a gente vai para o mercado de trabalho, a gente acha que é o patrão, que é o chefe. E aí você percebe que nessa sina de querer culpar alguém, de criar uma desculpa do porquê você não fez ainda, você percebe que basta se olhar no espelho para você reconhecer o porquê você não fez ainda, porquê não tirou os seus projetos ainda do papel, porquê não começou, porquê não mudou de hábito e porquê ainda está gerando esse incômodo só de eu falar, que você aí vai se reconhecendo. E aí a gente passa a nossa vida inteira querendo que alguém reconheça o quanto a gente vai dando conta e barganhando com a gente mesmo, entrando em negociação. A gente quer que os outros reconheçam o que a gente tem feito, a nossa força, o quanto a gente é importante, o quanto os nossos projetos são bacanas. Mas no primeiro instante onde a gente pensa em mudar, em fazer diferente, onde a gente deseja sair das promessas, a gente se depara com quem? Com tudo que a gente é e com todas as desculpas que a gente arruma, que a gente encontra e que a gente inventa. A gente fica fazendo as promessas no final do ano e quando o ano vira a gente entende que quem vai tirar essas promessas do papel somos nós e aí dói. E aí a gente espera que numa virada de domingo para segunda-feira, na segunda a motivação venha de forma automática para nos salvar. E pode ser que ela não apareça, simplesmente porque ou você não descansou direito, não dormiu direito, não se planejou e percebe que para tirar esses objetivos do papel, só você mesmo, com a sua energia e com a sua capacidade para poder fazer as coisas serem diferentes. Sabe por que às vezes a gente não vira o jogo? Porque quem é o dono da bola é a gente mesmo. E aí a nossa capacidade de se deixar para depois e de se adiar faz com que a gente fique perdendo o nosso sagrado tempo, negociando com tudo que a gente é. E aí eu quero te perguntar, você está cansado de desculpa? Você está cansado de ficar inventando desculpa para si mesmo? Você está cansado para dizer, porque está chovendo eu não vou para academia. Porque eu estou cansado eu não vou gravar um vídeo. Porque eu estou cansado eu não vou poder me inscrever no curso de inglês. Porque eu vou faltar aula porque cheguei tarde em casa.
quantas desculpas você fica colocando para você? E quantos dias estão conectados nessas desculpas que você conta para si mesmo? Dias esses que podiam ser dias de construção, mas estão se transformando em dias de desistência ou de adiamento dos seus planos e dos seus sonhos. Quem será que pode fazer por você a não ser você? Só você pode mudar o rumo dessa trajetória, mudar o rumo dessa história, que é a história contada por você. Só que é você mesmo que conta essa história. E para você contar essa história de uma forma diferente, é importante sacudir e de fato perceber que essas desculpas não colam mais. E não vai ser através dessas desculpas que você vai conseguir virar o jogo e mudar de página. E aí tem gente que fica naquela sina de esperando que alguém venha e te motive, que te apoie e que acredite no seu sonho e que te aplauda e que te incentive. Mas espera aí, como você pode esperar isso do outro, que você sabe que é importante para você, se nem você está fazendo isso por si mesmo? Então, não adianta esperar que o outro haja com você, se nem você, que é o dono da bola, tá agindo assim com você mesmo. Eu percebo nas mentorias de transição de carreira, quantas pessoas que ficam, eu não sei se é a hora, eu não sei se tá na hora de mudar de carreira, pode ser que é só o momento, pode ser que seja só esse chefe, pode ser que seja o governo, pode ser que seja o mercado, que não tá tão alto assim, tá em baixa. Mas que desculpas são essas? Se os desejos de mudar estão aí dentro de você, e são esses desejos também que te incomodam diariamente, mas só o incômodo não basta se não tiver atitude. Não dá para virar o jogo se você não tiver atitude. Não adianta você pensar que vai ter um ano diferente, que o 2026 vai ser de sucesso, que vai ser de projeto que vai realizar, mas quem é que vai criar o projeto? Quem é que vai fazer o projeto? Quem é que vai tirar o projeto do papel, se não você mesmo, que é o dono do projeto, que é a pessoa que sonha com esse objetivo, com esse plano? Quando você vai se adiando e vai se colocando para depois, esse depois vai virando dias, que vão virando semanas, que vão virando meses, que vão virando anos, anos que não acontece o que você de fato gostaria. E aí não adianta dizer que você quer muito se você não faz nada para mudar. E eu sei que mesmo quando você estiver fazendo e quando você estiver com energia e colocando a mão na massa e chutando a bola, já que você é o dono da bola, e quando você perceber que tiver dificuldades, se você não entender que apesar das dificuldades é ainda preciso seguir em frente ou melhorar e aperfeiçoar o plano, mas que desistir não pode ser a sua primeira opção, aí sim você vai perceber como dá sim para ser diferente. Mas quantas pessoas que você enxerga hoje na sua jornada e que você só vê o sucesso, mas não repara quantas vezes eles quase desistiram, ou eles quase quebraram, ou quantas vezes eles precisaram recomeçar. Eu sei que tem algumas histórias que na primeira tentativa deu certo, mas isso é em várias, em milhares. A gente tem que olhar e brilhar os olhos também naquelas histórias que tiveram percalços, que tiveram desafios, porque na verdade o sucesso ele estava ali. O sucesso ele está ali quando a gente não desiste, não só no momento que a gente levanta um troféu, não só no momento que a gente comemora, não só no momento que cai o Pix, que a conta fica recheada. O que é sucesso para você? Em alguns momentos você está enxergando que o sucesso é só quando você chegar lá, em algo que você almeja, que você nem desenhou ainda a estrada para chegar lá. Na verdade, o sucesso já acontece quando você tem coragem em iniciar a trajetória e não desistir da estrada. Então é apesar das pedras no caminho, é apesar da chuva, do tornado, do vento, do cansaço, mas de quando você entende que é reformular o plano, mas não de desistir do plano que vai te levar para um outro nível, para uma outra fase e que vai te chegar a essa realização. Por vezes, pessoas que querem fazer transição de carreira, que querem mudar suas jornadas, que querem mudarem de emprego, essas pessoas que querem muito, às vezes elas se veem numa situação onde o trabalho diário, onde os seus dias estão chatos e ao mesmo tempo exaustivos, cansativos, sugando a energia. E qual que é o desafio? É fazer um curso em paralelo, é fazer um currículo, mandar candidaturas mesmo enquanto você está ali trabalhando e se dedicando diariamente. É aí que está o sucesso. Quando você entende que dá para fazer diferente e que você cria alternativas e meios para construir na maneira que você está hoje.
Onde você está hoje com as ferramentas que você tem. Não basta só ter um bom desejo, ou dizer que tem uma boa vontade, ou dizer que quer mudar, se não possui atitude. Não adianta querer e fugir da responsabilidade, confiando e fazendo a sua autossabotagem diária. Se autossabotar não vai te levar para o seu principal objetivo. Pensa nisso. Não espere apenas o momento que você vai estar animado, feliz, alegre, compartilhando bons momentos, comemorando. Mas entenda que, apesar dos dias difíceis, seguir em frente rumo a um objetivo é o que vai ser o seu grande incentivo. É quando você entende que você criou uma rotina para chegar onde você deseja chegar e que você criou o plano que você precisa seguir para chegar em determinado resultado, que você criou um passo a passo para chegar em determinado plano. E se você busca mais autoconfiança, aprenda que a autoconfiança ela vai aparecer à medida que você tiver atitude, à medida que você fizer uma ação ou várias ações, porque isso vai te mostrar qual é a sua real capacidade e o quanto você de fato consegue entregar, consegue fazer. O quanto você enxerga para os seus aprendizados diários e olha para ele entendendo que a atitude e a ação têm te levado para o seu objetivo e têm te aproximado dele. Não adianta dizer que se você não fez ainda, se você não criou, foi por falta de oportunidade, foi porque não criaram, porque sempre foi assim. E não olhar para a sua autorresponsabilidade, para aquilo que está na sua alçada, naquilo que está a partir da sua mudança, da vontade de fazer dar certo e do fazer. Se você só tiver uma boa ideia, mas não tiver ação, essa boa ideia alguém depois vai poder criar algo em cima dela, mas não você. Porque não adianta só ter a boa ideia se você não acredita, não cria o plano e não tira essa ideia do papel. Os dias vão passando, você vai olhando para essa boa ideia, vai percebendo que é criativo, que essa ideia poderia ser um ótimo objetivo para a sua carreira, poderia te levar para vários objetivos da sua carreira, mas se você não caminha, se você não segue em frente, do que adianta ter uma boa ideia? E aí, muitas vezes a gente usa no mercado de trabalho a palavra engajamento. Eu tô sentindo que eu não tô tão engajada nos meus projetos, eu tô sentindo que eu tô desengajando, o que tá acontecendo? Eu preciso engajar as pessoas, eu preciso me engajar. E aí que vem também uma referência do Instituto Gallup, que ele diz o seguinte, que existem 3 tipos voltados a engajamento. Os profissionais engajados, os profissionais desengajados e os profissionais ativamente desengajados. E sabe o que geralmente esses ativamente desengajados mais dizem? Sempre foi assim. Isso já estava assim quando eu cheguei. Isso não é comigo, não sou eu que resolvo, não sou eu que faço. De que adianta ter boas ideias se ninguém me escuta? E aí parece que essas frases são de desabafo, de alguém que quer muito fazer, mas não consegue. Mas na verdade, às vezes são frases que você repete para você mesmo. E que ao invés de ser frase que te leva para o sucesso, é frases que acabam com sua jornada profissional. Porque te impedem de mostrar qual que é a sua melhor versão e como você soluciona problemas. Porque, gente, no fim, profissionais precisam resolver problemas e precisam construir além, melhorar, construírem objetivos e realizarem. E não só ficarem no querer. E aí você se torna então um profissional ativamente desengajado. Desengajado com a empresa que você trabalha, mas principalmente desengajado com a sua própria carreira. Carreira essa que só pode ser diferente se você ousar fazer diferente. E sabe o que é o pior? Você vai negociando não com as pessoas ao seu redor. Você vai negociando com você mesmo. E essa autossabotagem vai fazendo com que você dê desculpas para si mesmo diariamente. Porque diariamente você está lá prometendo que vai estudar, prometendo que vai fazer, prometendo que vai resolver a planilha, prometendo que vai criar novos hábitos, prometendo que vai buscar algo melhor, prometendo que vai se posicionar. Só que aí depois você resolve não fazer nada. Você resolve desistir, largar para lá, adiar e só vai passando a aceitar menos do que você prometeu.
Mas não pense que, na verdade, as desculpas são as suas vilãs. Mas quem inventa essas desculpas diariamente é que está de fato te prejudicando. E quem comumente inventa é você mesmo. E aí que fica a reflexão: como é que eu posso me tornar um profissional que faz menos desculpas, que cria menos desculpas e que de fato tem mais atitude, mais ação, mais estratégia, mais planejamento, mais autoconfiança e que ao invés de desistir, confia em si mesmo e busca fazer diferente? E o problema não vai ser você errar, mesmo diante a trajetória, mesmo diante a estrada, mas sim se você ensinar para si mesmo e você sempre desiste. Eu sei que em alguns momentos vai ser necessário desistir, porque se a palavra desistir existe, é sinal que é possível desistir em algum momento, tá? Eu sempre penso assim, poxa, se tem a palavra, em algum momento pode ser que isso ocorra porque a palavra existe, o sentido existe. Mas o que eu quero te mostrar é que o que você está ensinando para você mesmo? Que você sempre desiste daquilo que você quer? Ou que mesmo errando, você vai seguir aperfeiçoando e melhorando para ser um profissional ainda melhor? Se você busca que a sua carreira mude, que a sua trajetória profissional também vire o jogo, entenda que o dono da bola é você. E que a sua carreira não vai mudar quando tudo melhorar, quando tudo ficar perfeito, quando tudo for para o lugar. Pare de esperar o cenário ideal. Tenha uma postura de maior autoconfiança, de criar cenários ideais para você e não esperar que o cenário ideal simplesmente apareça e te surpreenda numa manhã de segunda-feira. Entenda que se você busca uma jornada diferente, resultados diferentes, é preciso fazer diferente. Entenda que às vezes os planos e os projetos, eles não vão mudar de uma hora para outra, mas enxergue a realidade sobre o que é o sucesso. Às vezes você está enxergando esse sucesso tão longe e só de você começar e construir essa jornada já vai te fornecer uma satisfação danada. Para pensar que o seu sonho ele não está longe assim, ele já pode estar acontecendo desde o momento que você acreditou nele, desde o momento que você começou a implementá-lo, a aperfeiçoá-lo, a melhorá-lo, mas que desistir talvez não seja essa melhor opção e que se adiar também naquilo que é importante para você também não é a melhor solução e você fazendo isso acaba por se trair. E é isso que você quer para si? Imagino que não. Então confie no que você quer, nos seus projetos, crie como você vai chegar até eles. Entenda que vai ser um passo por vez, que diariamente você vai buscar essa construção. Mas entenda e tenha orgulho de quem você é. Muito mais do que olhar no espelho e enxergar alguém que só desiste, que só adia, que só procrastina, que só inventa desculpa, que só faz autossabotagem. Mas sim de uma pessoa que é capaz de fazer, de mudar, de fazer diferente, de fazer acontecer. Você vai passar a ter muito mais orgulho de quem você é e muito mais confiança em si mesmo, que é o essencial para quem quer tirar projetos do papel e para quem quer seguir apesar dos desafios, dos tropeços, das pedras no caminho. Mas como diz aquela frase famosa, apesar das pedras no caminho, a gente vai construindo os nossos castelos. E aí, esse episódio fez sentido para você? Então, se esse episódio fez sentido para você, para refletir qual que vai ser a desculpa que você não vai mais se dar. Aproveita e pega papel e caneta e escreve qual frase que você não quer repetir de jeito nenhum e que a partir de agora você quer sim fazer diferente, confiar mais em si mesmo e seguir em frente rumo à sua trajetória de sucesso, entendendo que cada passo já é um grande sucesso.
E bom, se você gostou do episódio de hoje, aproveite para compartilhar com outras pessoas que você acha também que merecem ouvir, que chega de desculpa e tem como sim ousar e fazer diferente. Envia para todo mundo, seja no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram, para que mais pessoas possam conhecer o Pode Mais Carreira. E do lado de cá eu te agradeço muito por você ter me escutado, por você ter estado aqui nesse mais novo episódio, passando para te desejar também uma excelente semana, que seja uma semana muito, muito, muito boa e que possa encontrar mais projetos em andamento do que ao invés de mais desculpas, tá certo? Até a próxima segunda e até lá!